mais do que nunca serei pontual, como, né, a nossa pontualidade selintiana. Então, vamos começar. Já estamos aqui com 20 e poucas pessoas no grupo. É um prazer estar mais uma vez com vocês hoje aqui. Muito feliz de encontrá-los. Né? Para quem não me conhece, o nome é Gaspar Carreira. Sou um agente de transformação de pessoas e empresas através da governança, sócio do Celinte e atualmente diretor-geral também. Muita satisfação que eu trago com vocês aqui um assunto de suma importância, né? Que é a liderança dos conselhos. Tem papel fundamental não apenas na própria governança, né, na evolução da maturidade da governança, mas principalmente na liderança da evolução do negócio. Para isso, um convidado muito especial, amigo, conselheiro e sócio, especialista nesse tema, um grande mentor, Arthur Tavares. Sem mais delongas, Arthur, peço que você se apresente para a gente Olá, começar a nossa pessoal. live. Olá, pessoal. Para mim é uma honra hoje poder compartilhar com todos vocês, trazer para vocês dicas, experiências sobre como fazer liderança integral em conselho, compartilhar vários aprendizados, porque nós estamos num tracking de conselheiro consultivo, e ainda o conselheiro consultivo tem que fazer uma influência dentro da organização porque não tem o poder legitimado da autoridade. Então, como fazer uma liderança integral dentro de um conselho sem ter autoridade? E vários dos temas que nós vamos estar debatendo o dia de hoje na meia hora, porque não quero vocês briguem comigo pelo jogo do Brasil, tá? Então, Gaspar, O Arthur não tem jogo esse ano, né, Arthur? O Brasil não não tem. está lá na Copa. Bom, gente, você já conhece o modo operante, né, da live, vocês vão botando seus elogios, suas perguntas, suas dúvidas no chat que a gente vai inserindo durante as perguntas da live. Mas, Arthur, na sua visão, qual é a principal diferença entre um bom conselheiro e um conselheiro líder, um conselheiro integral? Bom, você colocou a barra bem alta começando e agradeço isso. Esse é um tema tão extenso, eu vou tentar consolidar, porque são temas, você colocou, são conceitos agregadores. Se eu falo de um conselheiro, um bom conselheiro, é uma forma muito lúdica, tentando resumir, é aquele que ajuda a melhorar as decisões da organização. Agora, se vamos a um conselheiro líder, é aquele que ajuda a melhorar a qualidade das decisões numa forma colegiada na organização. Mas essa terceira derivada que você colocou do conselheiro líder integral, ela ajuda a melhorar a qualidade do conselho, ajuda a melhorar a qualidade da organização e da sua geração de valor, e também ajuda integrando negócios, stakeholders, pessoas, propósito, valores. E especialmente essas duas últimas coisas, lamentavelmente, estamos vendo muita carência no Brasil. Então, esses três elementos vão se agregando. E se eu te colocasse para todos, Bruno, Rodolfo ou Denise, se eu colocasse um exemplo, um bom conselheiro é aquele que ajuda a navegar bem o barco. Se agora eu vou falar do conselheiro líder, é aquele que ajuda na navegabilidade do barco com a tripulação trabalhando numa forma colegiada. Então, falo tripulação, estou falando dos conselheiros e interagindo com o CEO. Mas agora, quando falamos de um conselheiro líder integral, seria mais ou menos como aquele que garante que o navio, a tripulação, a rota, o propósito da viagem e as condições do oceano sejam consideradas, sejam trabalhadas integralmente. Então, essas três distinções é o que faz, uma é uma mais básica e outra mais profunda, e a liderança integral no conselho, e eu que está buscando o Selim de uma forma bem profunda, é reforçar basicamente nesse caminho. Não só que as coisas sejam bem feitas, mas olhando a integralidade de todas as coisas que têm que ser conduzidas, Gaspar. Espero ter Muito bom. respondido tua. Não, não, isso é uma metáfora. Gosto muito da sua metáfora com a questão da embarcação, né, da tripulação, até que eu gosto muito disso. E tem aí a equipe da Noruega, né, que está dando um show nisso, né? Arthur, um líder natural, o que deveria ser, né, um líder natural dentro do conselho, é o presidente do conselho. Uhum. Eu queria falar com você sobre isso, né? Como é que deve ser a atuação do presidente do conselho nesse contexto?
Porque muita gente acaba enxergando o presidente mais como alguém que vai conduzir as reuniões apenas, cuidar da pauta, mas a importância dele é muito grande. Então, como é que é essa visão de deixar capturar sobre a verdadeira liderança da função do presidente do Conselho? Olha, esse outra vez é outro tema bem amplo. O presidente do conselho, que é outro conselheiro que tem uma responsabilidade adicional, que não é chefe do grupo. É importante nós reforçar isso. Tem umas atribuições adicionais, Ingrid, Marcelo, Cíntia, mas ele tem em três dimensões. Uma, você está falando na reunião, mas ele tem outras. Eu vou falar da reunião. Tem atribuições na reunião, entre reuniões e dentro e fora da reunião. Por exemplo, dentro da reunião, olha, conduzir a pauta é correto, mas é o presidente ou o coordenador quem puxa o debate, quem puxa o consenso. Para quê? Para extrair a dinâmica, Marcelo, das discussões, Carlos, que você tem que conduzir na reunião. Tem que incentivar o debate e o conselho, tem que incentivar a reflexão, mas também tem que levar a ordem da pauta do que tem que ser decidido e organizar isso. Mas entre as reuniões também há uma responsabilidade, porque ele tem que olhar a estratégia e não é olhar, estruturar correto a equipe estratégia, ele tem que também entre as reuniões, organizar as pautas das reuniões, a pauta anual, os materiais, documento. Mas há outra coisa bem importante, equipe, que para reforçar, Carlos, André, Márcio, é que dentro e fora, ele tem que trabalhar muito, ajudar na mentoria do CEO. Ou, uma coisa que é relevante, compartilhávamos em uma reunião de presidência há pouco, é, olha, ouvir os stakeholders, porque não pode deixar só o presidente com isso. Então, ouvir os stakeholders, Jefferson, é, por exemplo, visitar clientes. É fazer isso, Fernando. Porque você, quando escuta um cliente, ajuda a dar uma força diferente a um CEO. Então, Gaspar, a responsabilidade desse conselheiro que tem essas atribuições não é só um tema para conduzir uma reunião. É na reunião, entre reuniões e dentro e fora da reunião. Muito bom, Arthur. E você tocou no ponto assim que eu gosto muito de falar, né, com as pessoas que me procuram para falar sobre a atuação do conselheiro integral. Você não Uhum. pode ser conselheiro de gabinete. Ele tem que conhecer o negócio, ele tem que visitar a empresa, visitar os clientes, os stakeholders, ter contato na prática com o negócio. Porque a saber da empresa através de reuniões de PowerPoint, você não consegue conhecer nem transformar o negócio. E o líder integral, ele precisa conhecer, na verdade, o negócio. Perfeito, perfeito, brilhante. Isso, e tem vários presidentes de conselho aqui, eu sugiro muito, é dentro da estruturação das pautas, olha, desde visitar e ouvir o chão de fábrica, que não é satisfação do cliente. Nós tocávamos esse ponto ontem, Carlos, na reunião de presidente de conselho, não é só ouvir, é poder trabalhar a cultura. Então, só você, através do o conselho, é o guardião da cultura, e ouvindo esse stakeholder, ouvindo o cliente, ouvindo fornecedores, não é substituir o presidente, mas é outro olhar e ouvir diferente dentro da organização. Isso influencia uma liderança. Perfeito, Arthur. Você costuma dizer que o presidente do conselho lidera pessoas que não lhe devem obediência, né? Essa é uma palavra que Hum, sempre reforça. hum. Como é que se exerce liderança sem autoridade hierárquica? Não apenas do presidente, para todos os conselheiros como um todo. Como Ai, é que o LIC, esse programa que você tão bem carinhosamente construiu, como é que o LIC, né, a liderança integral dos conselheiros do conselho, pode ajudar os presidentes e os conselheiros nesse foco da liderança integral? olha, a primeira coisa você tocou um tema de autoridade, e autoridade é um dos seis poderes legitimados. É um poder dos seis poderes e é o poder legitimado. E uma coisa importante, Ingrid, Felício, é que o poder, assim como você dá, tira. E quando nós Uhum. falamos de liderança, equipe, liderança é a ação que você faz para influenciar, inspirar positivamente pessoas a agir num sentido. Então, uma coisa que eu acho interessante, e uma coisa que eu amo nos conselhos consultivos, que é diferente do conselho de administração, Marcelo e eu que está aqui nesse colo, participamos em conselho de administração de empresa de capital aberto, é que aqui você não tem a autoridade do poder legitimado. Então, tem que trabalhar essas formas de influência. E agora, respondendo o teu ponto, o presidente ou um conselheiro
dentro do conselho, lidera através de várias formas. Uma é a primeira, eu vou falar que tudo isto vai conectar com neurociência. Primeiro, gera através da criação de confiança. Segundo, através de criar ambientes seguros psicologicamente. Vou te aprofundar um pouquinho mais disso. Segundo, criando reflexão nas organizações. E como é isso? Pessoal, uma dica que eu dou profundamente para todos é trabalhar perguntas. Não dar resposta, fazer mais perguntas. Porque a pergunta inspira, a pergunta puxa, a pergunta cria. E a outra coisa é a reflexão através de histórias. As histórias ajudam a entender um contexto. E quando eu te falo disso, outra coisa é através do teu comportamento, a forma como você reage, um conselheiro, influencia o resto. E tudo isso, Gaspar, tudo isso, Eduardo, tudo isso, Marcelo, tudo isso, Jefferson, tem que ver com neurociência. É uma coisa que eu vou tocar no curso. Por que por neurociência? Porque você, quando começa, por exemplo, vou colocar um exemplo. Quando você faz perguntas, o cérebro está feito para perguntas. É igual que o PEA do Vatlis. Ele imediatamente tem que ter uma pergunta para tentar resolver e começar a fazer sinapses. Então, quando você faz uma pergunta, cria uma forma de pensar ou uma reflexão nas pessoas. Isso é mais potente que dar uma resposta. O outro é com teus comportamentos. A forma como você reage, a forma como você atua num conselho influencia o resto. E por quê? Não é por esta água que está aqui. É porque é uma coisa que se chama neurônio espelho, Gaspar. Neurônio espelho é uma coisa que você tem no cérebro que copia o comportamento que tá aí. E de igual forma, como eu falei, quando você cria histórias e narra uma história, você ativa uma coisa que se chama sincronização neural, que é o que acontece quando nós vemos um filme e nos emocionamos, porque entramos nessa história. E o que é que acontece nas histórias no conselho? Normalmente nós colocamos uma enxurrada de dados no conselho, isso mostra o que está acontecendo. Mas quando você coloca uma história, ajuda o conselho a aprender por que isso importa. E essas coisas é o que trabalhamos no curso. Porque nós não temos que mudar essa forma como nós atuamos. Isso é uma forma consciente e ciente de nós trabalhar dentro do conselho, entendendo como o cérebro da outra pessoa funciona, pessoal. Isso tem que ver com sua liderança na organização, isso tem que ver com sua liderança na sua família, isso tem que ver com diferentes contextos. Mas entender essas coisas, você atua sem ter uma autoridade, Gaspar. Muito bom, Arthur. Eu fiquei curioso para ouvir um pouco de você sobre o Conselheiro Integral e sobre como tornar o conselho um ambiente seguro. Porque ali se fala da estratégia, se fala de pessoas, né? E muitas vezes está reunindo pessoas que não se conhecem, passaram a se conhecer ali naquele momento, que se veem muitas vezes uma vez por mês, apenas 4, 5 horas. Como é que você cria esse ambiente seguro? Olha, a primeira coisa é que as pessoas estão livres de opinar, mas sempre o outro tem que respeitar essa outra condição. Outra coisa, te cria discrepância construtiva. Se você não concorda, põe uma opinião que é melhor, que essa, mas tem que colocá-la. Terceiro ponto, você coloca na reunião. Aqui não há resposta certa ou errada. Coloque o que você pensa. Porque normalmente todos os que estamos atuando no conselho, pessoal, nós ficamos, olha, eu vou dizer uma burrice, eu vou dizer besteira, mas talvez tenha uma ideia brilhante que muda o contexto. Então, quando cria esse ambiente de segurança psicológica, você cria essa condição. Mas há outra muito profunda, pessoal, que é quando você, num conselho, compartilha estruturadamente suas vulnerabilidades. Quando você indica, Vera, num ambiente, Carlos, eu não sei disso, mas eu vou me aprofundar nessa situação. Eu errei desta forma, mas meu aprendizado disto foi isto e aquilo, e eu sugiro esta coisa. Porque você tira o ego, você tira a arrogância, você coloca um aprendizado, coloca uma coisa que você viveu, mas coloca um sentido de avanço, de construção e de melhoria. Então, com essas coisas, você cria um ambiente de segurança que eu posso compartilhar até meus problemas de uma forma aberta. Aliás, uma coisa muito bacana, nessa reunião que tivemos ontem de presidente do Selim, foi uma reunião onde nós tivemos, olha, estamos compartilhando uma quantidade de problemas e como fazer. Isso é um ambiente seguro. E você se sente livre de dizer. E outra coisa, o que se diz aí, fica aí.
Então, essas condições criam uma condição de segurança, Gaspar, que sobe, eleva o nível e permite que as pessoas sejam mais amplas e colocar. Outra coisa importante, pessoal, isto também é neurociência. O cérebro sempre trabalha no modo segurança, que é a amígdala. E ele sempre se está protegendo de qualquer coisa. Se não fica uma coisa que é clara, para onde é que nós vamos, o que é que vamos fazer, e uma condição para poder discutir ou tratar, sempre vai estar no modo ameaça e sempre vai estar no modo proteção. E, Arthur, o conselho precisa ter aquelas conversas difíceis que ninguém quer ter, né? Com o fundador, com o sócio, com os stakeholders. Tem que ter esse ambiente seguro para ter as Perfeito. conversas difíceis que ninguém quer ter. Uma argamassa de toda empresa, né, é a cultura, né? Como Uhum. é que o conselho, né, pegando, né, todos os ensinamentos que você traz no LIC, ele influencia de forma real, né, exponencial, a cultura organizacional? Uau, uau. E vou começar a responder teu ponto. Primeiro é para alinhar o que é cultura. Cultura não é satisfação dos nossos colaboradores. Aliás, na nossa reunião ontem que tivemos, Carlos, tocávamos, Fernando, tocávamos esse tipo de coisas ontem. Cultura tem que ver com o que é cultura? É um conjunto de valores, crenças, comportamentos, normas, padrões de decisão, formas como as pessoas agem na organização. E dentro de uma organização você tem até diferente comportamento diferente. É diferente a área de finanças, Marcelo, que da área de operações, Narvaez. Cada um tem cultura, tem cultura. Então, primeira coisa que temos que entender a cultura. Mas como o conselho influencia? O conselho é o guardião da cultura, pessoal. Kleber, isso é muito importante ter presente, Carlos. Então, como ele age nisso? Primeiro, como ele influencia? Através do comando direto e como faz isso? Com as pessoas que ele escolhe para liderar a organização, porque isso começa a criar esse comportamento que eu te dizia lá atrás, pelos comportamentos que a organização valoriza. Quando temos situações de compliance, o que é que nós toleramos ou não toleramos? Isso é uma mensagem muito forte dentro da organização. Pelos incentivos que aprova. Se os incentivos são só financeiros, é isso que eu tenho que olhar. É finanças. Outro, os temas que prioriza. Se nós só priorizamos a área de finanças e a área de operação, as pessoas não são relevantes. Mas a outra coisa é pelo exemplo que o conselho dá. Mas agora, provavelmente, vários de vocês devem ter na cabeça. Mas, Arthur, então por quê? Porque 75% dos processos de mudança de cultura falham. Uma, para mim, a mais importante, isso não é tema Arthur, isso é tema McKinsey, Accenture, é uma estatística arrepiante mundial. Por quê? Porque nós sempre falamos de gerir mudanças, e acontece que quando nós dizemos, Joana, gerir mudanças, eu quero gerir essa mudança, gerir mudança não é um desejo, pessoal. Gerir mudança é metodologia. É conduzir uma forma metodológica, isso tem metodologia. E quando nós conduzimos uma mudança sem metodologia, pisamos bola, porque começamos a mexer com pessoas, começamos a mexer com emoções, começamos a mexer com processos e as organizações não avançam. Então, uma das coisas fundamentais é que todos os conselheiros, pessoal, têm que aprender a gerir mudança. Isso é metodologia. Há muitas no mercado. Mas isso tem que ter formação e saber entender, e tem passos específicos que você tem que executar. Desde, a grande maioria, desde criar-se essa urgência até alavancar os modificadores internos para consolidar a cultura. Isso tem sequência, então isso tem coisa assim como você tem uma estrutura para gerir projeto, é a mesma coisa. Mas o que que acontece, Cíntia, o que que acontece, Bruno, o que que acontece, Joana, o que acontece, Vera? Começamos a fazer mudanças, mas não olhamos o coração das pessoas ou como criamos um senso de urgência para conectar todos. Quem são as pessoas que mudam? Qual é a visão? Se não há visão clara e como chegar lá, ativa o teu tema que você estava falando da segurança psicológica, Gaspar. Então esse conjunto de coisas tem que ser bem feita. E quem faz isso é o conselho, e o conselho é o guardião da cultura. Agora, ele vai conduzir tudo? Não. O presidente vai conduzir muito. Mas quem olha e vê o contexto, alinhando com o stakeholder que falava lá atrás, controla esse tipo de coisa. Mas minha mensagem para ti, para o resto do grupo, é que isso tem que ser conduzido, isso tem que ser analisado e tem que ser realizado. Aliás,
Isso está dentro de um dos modos do link das pessoas que quiserem participar, onde vamos planar as metodologias, como fazer, case real e qual é o toolkit das pessoas que tem que conduzir, porque este tema, o Selite tem um compromisso muito forte de levar organizações mais longe e um tema de criar a cultura, ou transformar a cultura feliz. Vamos ajudar as pessoas a conduzir isso, porque há uma carência bem importante de entendimento metodológico e como fazer e que tem que aprender e qual toolkit tem que levar. E Arthur está falando aqui, né, do Conselho Líder Integral, liderar as mudanças, Uhum. né? Ano passado, nosso fórum falou de quê? Conselheiro transformador. O Entendeu? papel Uhum. dele de transformar o negócio. Ele tem que liderar essa mudança. E é Perfeito. isso que o LIC ajuda, né, a ter esses líderes transformadores. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né, do LIC, né? Porque você fala muito de liderar a si mesmo antes de liderar os outros. Perfeito. Olha, Fala um pessoal, pouquinho disso, como é que o LIC subsidia a gente? a primeira coisa, sempre gerir mudança, você não consegue gerir a mudança do outro se você não começa por si mesmo, pessoal. Vou colocar um exemplo para ti, Eduardo, vou colocar um exemplo para ti, Marcelo, Inês. Cara, se nós não temos uma autodeterminação ou uma autodeterminação onde nós cumprimos o que dizemos, nos preparamos com antecedência, como vai você, no conselho, pedir às pessoas para que elas venham preparadas com material se você não faz? Se você não chega no horário. Então, quando eu te falo de autoliderança toca várias coisas, toca automotivação, toca autoconsciência, toca resiliência, porque você vai encontrar problemas. Mas se você, como pessoa, perante um problema, não consegue vencer ele, como é que vai fazer no conselho? Quando tem uma crise reputacional ou institucional, pessoal? Ou uma crise financeira, Cíntia? Então, isso começa por você e começa a tocar os pilares fundamentais da autoliderança. E aí é do território de cada um. E essas coisas que eu estava dizendo nessa, é o que começa a influenciar o outro. Vou te dar um exemplo. Se você chega numa reunião, chega preparado com todos os temas, ou seja, você está, nesse momento, está tocando autorresponsabilidade, que toca disciplina, toca compromisso, você está influenciando o resto, porque o outro que não venha preparado vai se preparar para a próxima, Marcelo. A outra coisa é qual é a tua autoconsciência, quais são teu propósito, quais são teus pontos fortes e teu ponto fraco. Porque senão você não domina isso, vai fazer feio na reunião. Então, essas coisas te ajudam a ver e começa por você esse tipo de coisa. Como vai liderar outros se não consegue começar a organizar ou liderar assim mesmo? Então, isso tem uma base importante de propósito seu, de forma de como você age, como você se prepara. E essa coisa, conectado com neurociência, Eduardo, neurônios, espelho, isso todos aqui têm isso e tem um sistema que independentemente que seu córtex pré-frontal, que é sua parte analógica, sua parte pensante, sua parte analítica, tá aí, os neurônios espelhos estão simulando o que a outra pessoa tá fazendo. E essas coisas começam por você em cada um. E não é porque eu tomei um copo de água, faz parte. Vou abrir um parênteses aqui, Arthur, para explicar um pouco, né? Você tem falado muito da reunião de presidente do Celint. O Celint tem uma grande comunidade que são os aluminais, todos que já fizeram algum tipo de evento de curso conosco. Essa grande comunidade ela tem três subcomunidades muito relevantes para a gente e para vocês. O Alumni Plus, né, que é um apoio à transição de carreira, quase tem as pessoas que estão iniciando, estão ali no processo de transição. Tem os Experts, que são aqueles que fizeram todas as nossos cursos principais e mais outros cursos complementares que atingiram 100 horas de estudo conosco. E tem o COP, né, que é essa comunidade de presidentes de conselho que o Arthur está colocando aqui, que se reuniu ontem, inclusive, né, para fazer que basta ser presidente de conselho para ser um COP, né? Não precisa nem ter feito o DPC, mas a gente aconselha muito que faça a trilha do presidente do conselho, da qual o LIC está inserido. Então, só para poder aliar um pouco de conhecimento aqui dessas três grandes subcomunidades, né, dentro da comunidade Aluminai. Arthur, um grande gatilho, uma grande questão que a gente enfrenta nas empresas familiares, da qual a gente foca no nosso trabalho, é a sucessão.
Como é que um conselheiro líder, um conselheiro integral, atua diante de um processo de planejamento e execução sucessória? Ele é observador, ele é facilitador ou ele é protagonista? Olha, na minha visão, ela é protagonista. Por quê? Porque, pessoal, a sucessão é um dos elementos de maior risco de perenidade da organização. Obviamente, está a estratégia, está o planejamento, mas vocês já viram estatísticas de que é alarmante a pouca quantidade de empresas no país que passam da terceira geração e quando passa de um para outro. Bem seja por um momento planejado ou por um momento não planejado. Então, a sucessão é uma coisa que o conselho tem que se debruçar fortemente. Aliás, outra vez tocamos também esse tema ontem. Isso é um planejamento de longo prazo que toca emoções, sentimentos e ressentimentos quando você toca especialmente uma empresa familiar. Então, essa estruturação, o conselho tem que se debruçar em que o plano que tem que ser estruturado, a preparação do CEO que vai sair. Preparação em qual sentido? Olha, qual é seu próximo projeto? E mais ainda se é um fundador da empresa. Lembre, um fundador, o filho, a empresa também é outro filho que tem. Mas, ao mesmo tempo, tem que preparar as outras pessoas para elas ser bem-sucedidas com isso, em termos de cultura, em termos de conhecimento, em termos de relacionamento com os stakeholders. Então, é um processo, não é um evento. E esse processo, deve ser um processo de longo prazo, e o conselho deve ser um guardião desse tipo de coisa, conduzindo. Outra vez, isso é um processo de gerir mudança. Então, isso tem que ser extremamente bem conduzido, extremamente bem alinhado pelo conselho. Legal. Arthur ia provocar, mas nem precisou. Já pintou aqui uma pergunta da nossa audiência, né? O Carlos Porto, né? Ele fala, Arthur, perguntas para provocar reflexões e até desconforto, principalmente nos sócios de uma empresa familiar, é fundamental. Os sócios, depois da decisão de criar um conselho, são ávidos por respostas e não por perguntas, ao contrário daquilo que o conselho deve fazer. Qual a sua dica para preparar a mente dos sócios para receberem perguntas, provocações e reflexões e não respostas apenas? Talvez eu não me explanei. As perguntas criam um pensamento e uma reflexão. E tudo isso tem que finalizar numa resposta. Pessoal, eu vou colocar um caso direto de semana passada que eu tive com um patriarca bilionário e ele decidiu, eu vou investir nesta situação que está aqui. E era uma resposta, era uma decisão. Minha pergunta foi: nós estamos preparados financeiramente para poder assumir isso com todos os outros riscos que nós temos? Ele ficou pensando, levou para casa e me indicou, não, não estamos. Vamos revisitar. Foi uma pergunta que criou uma resposta. O que eu quero dizer para todos, pessoal, é que todos precisam de resposta. Mas a coisa é, o cérebro atua mais com as perguntas que com as respostas. Isto é neurociência pura. Então, quando nós já damos respostas, não há uma análise, não há um trabalho. E o poder é entrar pelas perguntas, debater e obter a resposta, mas não já chegar colocando as soluções nesse, Solução. nesse, nesse, nesse caminho. Muito bom, muito bom. Arthur, a gente falou aqui de reflexão, de mudança em si, né, da autorreflexão. Então, me ajuda. Qual a pergunta que todo conselheiro, todo presidente de conselho deveria fazer a si mesmo regularmente, né, para buscar essa maturidade da empresa e da governança, mas ele nunca se faz, na sua opinião? Desculpa, eu não ouvi. Que todo conselheiro deveria, e pipocou aqui, desculpa, Gaspar. Qual a pergunta, né, que todo conselheiro deveria se fazer regularmente, né, se provocar para ter Uhum. maior eficiência e eficácia no conselho? Olha, eu colocaria a barra um pouco mais alta, pensando até na transição do seu legado. E Campanha. eu deixaria um ponto ainda um pouquinho mais alto, cada um, desde o presidente até um conselheiro, se ele tivesse que deixar o conselho hoje,
esse conselho estaria mais forte, mais consciente e mais preparado para o futuro por causa da minha atuação. O que eu convido muito é que cada um se comece a questionar como é que está interagindo nos conselhos, na forma que ele está agregando, na forma que está colocando, na forma que está ajudando, de uma forma colegiada. E se isso está agregando valor ou não, no momento que é sair. E esse tipo de coisa, normalmente nós não nos perguntamos continuamente. E isso te cria uma reflexão, toca o lifelong learning, toca o desenvolvimento, toca a adaptabilidade, toca a análise de cenários futuros. Acho que já me excedi. Arthur, eu quero fazer a última pergunta para todo mundo e com essa reflexão na cabeça. O CEO lidera a organização, né? É o principal gestor, né, da operação do dia a dia, buscar o resultado, o caixa. Mas quem lidera o futuro da organização? É o CEO ou é o presidente do conselho? Olha, eu vou subir essa barra, De novo, Arthur. porque para mim, porque há uma pequena derivada aí que o CEO conduz a organização e faz a realidade o que ela tem que ser de quem acontecer. Mas é o conselho, não é só o ponto do. Coloca o presidente dentro do colegiado do conselho. É o que vê esse futuro e tangibiliza esse futuro. Ele é que estrutura esse entendimento estratégico. E onde é guardião desse entendimento estratégico. E vê que a execução está acontecendo. Então, minha resposta é que vai além do tema do presidente. É o colegiado, o conselho, é que estrutura essa visão de futuro e conduz a organização até lá. Quem executa é nessa ação combinada e forte com o presidente da organização. E todo esse processo de liderança colegiada é feita pelo conselho. Todos estes temas, pessoal, que eu estou colocando aqui, vão ser colocados dentro do link. Foi um período, uma quantidade de conselheiros, e nós vamos estar tocando isso em 4 sessões. Vamos trabalhar o que é o conselheiro integral e as 4 lideranças, os 4 aprendizados, os paradoxos e o toolkit, porque é uma coisa que nós queremos é coisa prática para todo. O segundo ponto é como aplicar neuroliderança em conselhos e um toolkit para isso. Outro ponto-chave é gerir mudança em conselho. Como fazer isso em conselho? Em cada um, nós vamos colocar case real e toolkits para a pessoa. E por último, a primeira pergunta que acho que você fez é como inspirar pessoas. E vamos fazer um trabalho profundo sobre inspirar através das perguntas dentro da organização. E também vamos colocar toolkits de tipos de perguntas em organizações e, adicionalmente, vamos a tratar um case mundial de um conselho que transformou uma grande empresa que está na Standard Poor's. Excelente. Então, essa questão da liderança do conselho, dos conselheiros, é de suma importância, porque todos devem ser protagonistas. Senão, você sobrecarrega o presidente do conselho e não consegue fazer a devida transformação. Eu quero agradecer tudo que você compartilhou aqui, com muito carinho, com muita emoção, toda essa sua experiência. Eu queria agradecer a todos e queria reforçar o convite. Nosso fórum esse ano é dia 24 de setembro. Não vai ser em novembro, vai ser em setembro. Não será no sábado. Será dia 24, se eu não me engano, uma quarta-feira, é isso, Giovanni? Quinta, eu não lembro. Às 14 horas, na Anshan, onde você já conhece. Então, quero encontrar cada um de vocês presencialmente, dia 24 de setembro, na Anshan. E é lógico, antes disso, todos encontrarão com o Arthur lá em julho, no dia 8, né, Arthur? Isso? Dia 8 de julho, primeira 8 de julho. reunião do LIC, Liderança e Integração do Conselho. Todos nós temos que ser líderes nesse processo de transformação através da governança. Muito obrigado a todos. Bom jogo, boa torcida. Argentinos e venezuelanos, torçam para o Brasil nessa fase. Eu Um sempre abraço a prefiro todos. o Brasil. Tchau, gente. Abraço.